João Paulo II pede desculpas e perdão pelos crimes que a Igreja Católica cometeu durante a Inquisição. Agora sim, os protestantes descobriram: a Igreja Católica é a prostituta da Babilônia. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeus. Desde já agradeço a todos que têm participado aqui do meu canal, todos que têm divulgado o meu canal e aqueles que divulgam os demais canais católicos também. É muito importante que todos os canais católicos sejam divulgados aí no mundo virtual. Quem puder contribuir com o meu apoia-se, o link vai estar aqui disponível na descrição do vídeo. Quem não puder contribuir, pelo menos deixa o like nesse vídeo. E quem não se inscreveu, se inscreva no canal. É importante para a relevância do vídeo e também do canal. Então, quem não se inscreveu, se inscreva. Quem é inscrito, por favor, continue divulgando o canal. Hoje eu quero falar sobre esta pataquada protestante. Todos os debates, né, que um católico tem com um protestante, sempre quando se entra no tema Inquisição, o protestante traz essa pataquada dizendo que João Paulo II pediu desculpas pelos crimes que a Igreja Católica cometeu durante a Inquisição. Onde né, está essa pataquada? De onde os protestantes retiram esse embuste? Só poderia vir da Foice de São Paulo. Né? A Foice de São Paulo, no dia 15 de 6 de 2004, divulgou essa notícia fake, por sinal. Né? E enfim, uma notícia que não tinha nenhum fundamento e nenhuma fonte documental. O que diz nessa notícia? Lá do dia 15 de 6 de 2004. A Foice de São Paulo escreveu desta maneira: conversas sobre julgamentos, bruxas queimadas e livros proibidos ecoaram no Vaticano nesta terça-feira, enquanto o Papa João Paulo II pedia perdão pela Inquisição, quando a Igreja Católica torturou e matou pessoas consideradas heréticas. Isso que a Foice de São Paulo escreveu. E essa matéria é usada pelos protestantes até o dia de hoje. Continuando a matéria, diz assim: o Papa fez seu apelo em uma carta lida durante uma entrevista coletiva convocada para o lançamento de um livro sobre a Inquisição. Ele repetiu uma frase de um documento do ano 2000, no qual, pela primeira vez, o Papa pediu perdão pelos erros cometidos a serviço da verdade por meio do uso de métodos que não têm relação com a palavra do Senhor. Continuando, a Foice de São Paulo escreveu: a declaração refere-se à tortura, aos julgamentos sumários, às conversões forçadas e às fogueiras, nas quais eram queimados e acusados de heresia. Mas, na carta, o Papa foi mais longe, dizendo que o pedido de perdão valia tanto para os dramas relacionados com a Inquisição, quanto para as feridas deixadas na memória coletiva depois daquilo. O Papa Gregório IX criou a Inquisição em 1233 para combater a heresia, mas autoridades da Igreja Católica logo começaram a contar com autoridades civis para multar, prender, torturar e matar supostos heréticos. Ela atingiu o pico, né? Na verdade, ela atingiu um pico no século XVI. Olha só, ela atingiu o pico no século XVI, como resposta à reforma. Então, segundo a matéria aqui da Foice de São Paulo, a Inquisição, as torturas, né, teve o seu pico no século XVI. Isso aí é uma mentira, mas eu não vou entrar nessa questão nesse vídeo. O livro, de 800 páginas, lançado nesta terça-feira, baseia-se nos discursos feitos pelo simpósio acadêmico patrocinado pelo Vaticano 6 anos atrás, mas a entrevista coletiva foi além disso. Um mapa mostrou que a Alemanha registrou o maior número de bruxos e bruxas mortos por tribunais civis no começo do século XV. Olha que impressionante que aqui eles deixam uma verdade, dizendo que os tais bruxos, né, e bruxas
foram condenados pelos tribunais civis. E aí inclui a igreja no meio. Mas também eu não vou entrar nessa questão. Terminando aqui, eu não vou ler toda a matéria, só o principal, diz assim: cerca de 25 mil pessoas da população de 16 milhões foram mortas. Esses números aqui variam de acordo com a seita, com o retardado ou, né, com qualquer outra pessoa de qualquer, sei lá, religião ou aquelas que também não têm nenhum tipo de religião. Dizem que foi 100 milhões de pessoas que a Igreja Católica matou durante a Inquisição. Tudo mentira, tudo embustes. Tá? A Inquisição existiu, é lógico, isso nenhum católico nega que a Inquisição existiu, mas o Tribunal da Santa Inquisição não era um tribunal exatamente para condenar pessoas à morte. Tá? Mas eu também não vou entrar nessa questão nesse vídeo. Quem quiser saber mais sobre Inquisição, entre no canal do meu amigo Robson. Né? Ele tinha uma Inquisição online, ele tem um novo canal agora, ele explica muito bem o que aconteceu durante a Inquisição. Tá? O que eu farei aqui neste vídeo é mostrar que, na verdade, isso aqui não passa de uma mentira da Foice de São Paulo e os nossos amigos protestantes. O primeiro dogma de fé protestante é a mentira. Então, eles irão, né, utilizar todas as mentiras, tá, que encontrarem contra a Igreja Católica, sabendo que é uma mentira. Eles usam isso, né, realmente não é de agora. Eles usam essa mentira há mais de 10 anos. Eu vou aqui fazer esse vídeo exatamente para colocar uma pedra, né, de uma vez por todas em cima desse embuste. O documento citado pela Foice de São Paulo, sendo que ela não colocou nenhuma parte do documento, na verdade se chama Memória e Reconciliação, a Igreja e as Culpas do Passado. Esse documento está disponível lá no site do Vaticano. Eu tirei aqui alguns trechos onde mostra claramente o pensamento de João Paulo II sobre a Inquisição. Prestem atenção no conteúdo deste documento, aquilo que a Foice de São Paulo não mostrou e também que nenhum protestante vai mostrar. Tá? Esse documento aqui, né, que está lá no site do Vaticano, diz assim, prestem atenção. Apresentam-se, assim, diversas interrogações. Pode-se investir a consciência atual de uma culpa associada a fenômenos históricos irrepetíveis, como as Cruzadas ou a Inquisição? O documento já começa fazendo uma pergunta. Né? Pode investir a culpa, né, em algo assim histórico, como as Cruzadas e a Inquisição? Continuando, o documento diz: não é mesmo demasiado fácil julgar os protagonistas do passado com a consciência atual? Como faziam os escribas e os fariseus, segundo Mateus 23, versículo 29 ao 32? Como se a consciência moral não estivesse situada no tempo? E, por outro lado, pode porventura negar-se que o juízo ético está sempre em jogo pelo simples fato de que a verdade de Deus e suas exigências morais têm valor permanente? Qualquer que seja a atitude a adotar, ela deverá ter em conta estas questões e procurar respostas que sejam fundadas na revelação e na sua transmissão viva na fé da Igreja. A questão prioritária é, assim, a de esclarecer em que medida os pedidos de perdão pelos erros do passado, sobretudo se dirigidos a grupos humanos de hoje, se situam no horizonte bíblico e teológico da reconciliação com Deus e com o próximo. Essa parte do documento praticamente faz uma pergunta, né, uma indagação a respeito das cruzadas e da Inquisição. Pode culpar alguém hoje pelos crimes cometidos no passado? E esses crimes, né, pode ser julgado pela consciência moral e ética de hoje? Hoje nós temos um Código Civil, né, nós temos um Código Penal. Hoje, né, a humanidade tem uma outra visão a respeito da ética e da moral. Nós temos os direitos humanos. Como você vai julgar algo que aconteceu lá no século XII, XIII, XIV, XV, com a consciência moral
que temos hoje. É isso que o documento está dizendo nesta parte. O documento não está aqui afirmando que a igreja realmente cometeu, né, as torturas, a chacina, sei lá, né, matou 100 milhões de pessoas. O documento não está afirmando e nem negando isto nesta parte. Porém, né, o documento continua dizendo, prestem atenção, a revelação entre juízo histórico e juízo teológico é, portanto, tão complexa quanto necessária e determinante. Por isso, deve ser posta em prática sem erros de uma e outra parte. É necessário evitar que uma apologética que queira tudo justificar, quer uma devida culpabilização fundada na atribuição de responsabilidade historicamente sustentável. João Paulo II, agora vem João Paulo II, referindo-se à avaliação histórico-teológica da ação da Inquisição, afirmou: o magistério eclesial, essa afirmação de João Paulo II, gente, tá? Aquilo que a Foice de São Paulo deveria ter citado, né, ou pelo menos colocado entre aspas. Então, abre aspas, João Paulo II dizendo: o magistério eclesial não pode certamente propor-se levar a cabo um ato de natureza ética como é o pedido de perdão, sem primeiro estar rigorosamente informado acerca da situação daquele tempo. Ou seja, ninguém possui, né, todas as informações daquela época. Continuando, João Paulo II dizendo: mas também não pode apoiar-se nas imagens do passado vinculadas pela opinião pública, pois estão frequentemente sobrecarregadas de uma emotividade passional que impede uma diagnose serena e objetiva. O que o documento está falando? Isso aqui, né, é exatamente o que disse João Paulo II, que a igreja não pode se responsabilizar exatamente, né, por algo que a opinião pública trouxe, sobrecarregado ali de uma emotividade passional. Né? Então, são pessoas ali contra a igreja, trazendo fatos históricos em cima de boatos, não em cima de documentos. Como João Paulo II mesmo diz nesse documento aqui, é impossível saber exatamente tudo o que aconteceu na época da Inquisição, entre o século XII e o século XV. Né? É impossível saber, até porque muitas coisas ali ficou na tradição oral. Ninguém escreveu um documento, você não consegue encontrar um cristão dizendo que a igreja realmente matava, torturava. Nenhum cristão daquela época dizendo isso, não existe um documento. Eu já procurei, né, em vários lugares. Hoje, né, através da internet, fica muito mais fácil, você não encontra nem Lutero citando que a igreja fazia isso. Imagina, Lutero, o maior inimigo da igreja, poderia ter usado a Inquisição contra a própria igreja, né, e ao seu favor, e Lutero não usou isso. Então, assim, usar esse documento aqui, tá? Contra a igreja é um tiro no pé, porque nesse documento está falando totalmente ao contrário, que a igreja pede sim desculpas e perdão pelos erros de seus filhos e não da igreja. Tá? Quem conhece o documento, já leu alguma parte do documento, entende realmente que a igreja está pedindo perdão pelos erros dos seus filhos e não da igreja, ou seja, católicos que erraram e não se reconciliaram, não pediram perdão, não fizeram confissão nem penitência. É isso que a igreja está. Então a igreja, como mãe, pede perdão pelos erros desses filhos. E quando chega na questão da Inquisição e das Cruzadas, a igreja diz que ela não pode nem se responsabilizar, porque a mentalidade da época era uma, tá? A consciência moral era uma, e hoje a consciência moral é outra. Como você vai querer, né, julgar, né, o que um cristão fazia, ou até um ateu, alguém que não era cristão? Como você vai julgar o que fazia uma pessoa lá no século XIII com a mentalidade moral e ética que nós temos hoje? Não tem como, né, fazer esse julgamento, não existe isso. E a igreja nem coloca em questão o que realmente aconteceu, porque quando a igreja vai falar sobre os fatos ocorridos, a igreja coloca aqui que ninguém tem
né? Ninguém possui todas as informações. E ainda, João Paulo II ainda diz aqui claramente que a imagem do passado está vinculada pela opinião pública, pois estão frequentemente sobrecarregadas de uma emotividade passional, tá? Não é fácil, né? Não é fácil fazer um estudo em cima de algo que vem de uma tradição oral, praticamente, porque não existe um documento da época, vem de uma tradição oral e ainda sobrecarregada de uma emotividade passional. É isso que João Paulo II está falando. Né? E ainda ele diz aqui, olha só, o magistério eclesial não pode levar a cabo esse pedido de perdão. O próprio João Paulo II dizendo isso, que o magistério eclesial não pode levar a cabo esse pedido de perdão porque não se sabe exatamente o que aconteceu. Os poucos documentos, né, existentes estão no Vaticano, tá lá no Vaticano. Qualquer historiador pode ir ao Vaticano e, sei lá, né, fazer ali um estudo em cima desses documentos. Até hoje não se levantou nada. Tem um pastor aí, um adventista, que diz que a Igreja Católica matou 100 milhões de pessoas durante a Inquisição. Entre o século XII ao século XVI, se a Igreja Católica tivesse matado 100 milhões de pessoas, não existia ninguém para a peste negra matar. Não iria existir ninguém. A Europa, não tinha ninguém na Europa hoje. Então, sabe, são embustes em cima de embustes, né? Como eu falo, são as mentiras, né, que foram inventadas ao longo do tempo. Tá? Então, assim, quando um protestante chegar, né, em um debate sobre a Inquisição com você, católico, né, e usar essa matéria da Foice de São Paulo, né, essa matéria ridícula da Foice de São Paulo, mostre esse vídeo para esse cidadão. A Inquisição existiu, mas o que não existiu e não existe são as fábulas que inventaram a respeito da Inquisição. Continuem divulgando o meu canal, os demais canais católicos, fazendo aqui a propaganda. O canal do Cláudio Campos, o Observatório Católico, o canal do Conde, o canal do Robson 2.0, de leigo para leigo, entre tantos outros canais católicos existentes aí no mundo virtual. Divulguem, é importante, os católicos precisam de informações, tá? Quem puder contribuir com o meu Apoia-se, o link aí do Apoia-se vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Quem não puder contribuir, eu agradeço da mesma forma. Por favor, pelo menos, né, deem um like no vídeo e se inscreva no canal. Paz e bem a todos. Amém.